Boa noite. No centro do Una Viva de hoje nós temos Luiz Guedes, ministro da Fazenda, sócio fundador da faculdade Big Mac, fundador do Banco Atual, graduado na Universidade Federal de Minas Gerais e PhD em Economia pela Universidade de Chicago. Para entrevistá-lo, nós temos em nosso grupo de jornalistas Charles Camarote, Gabriel Sardenberg e o nosso correspondente em Londres, Wilgner Leitão. O tema do nosso Una Viva de hoje é o mercantilismo e eu passo a palavra aos meus colegas. Boa noite, ministro. Nós sabemos que o mercantilismo é a base para a economia como a conhecemos, pela questão da busca da balança comercial favorável e do acúmulo de metais preciosos. Eu pergunto, qual foi o papel do Brasil na sociedade mercantilista que teve início ao fim da Idade Média? Muito boa pergunta. E como toda pergunta inteligente, traz nela a semente da resposta. O papel do Brasil no mercantilismo era exatamente isso que você falou: garantir a Portugal o acúmulo de metais preciosos e também uma balança comercial favorável, através do Pacto Colonial e do tráfico negreiro, né? Pode-se dizer também que o ouro mineiro financiou o acúmulo primitivo de capital na Inglaterra, possibilitando a primeira Revolução Industrial. E lembrando que isso só aconteceu por uma péssima relação comercial que Portugal tinha com a Inglaterra, onde Portugal comprava os produtos industrializados britânicos e a Inglaterra não taxava o vinho português. Esse acordo era muito desfavorável para Portugal, porém as suas colônias aqui na América, né, ou seja, nós, os brasileiros, atenuamos um pouco os prejuízos dessa desvantajosa relação, e isso ficou evidente após a independência do Brasil. Boa noite, ministro. E o absolutismo tem alguma ligação com esse sistema mercantilista? E em que o absolutismo contribuiu para o início e para o fim do mercantilismo? Muito boa pergunta, camarada. Porque pode-se dizer que é do absolutismo que se inicia tudo, né? Com o fim do sistema feudal, emerge uma nova classe que precisa da segurança jurídica e militar para realizar seus negócios. A burguesia e essa segurança era garantida pelo rei. Por isso a figura do rei ganha protagonismo na sociedade. O rei garantia segurança militar para as embarcações dos burgueses e muitas vezes fomentava as navegações. Foi a mando do rei de Portugal que Vasco da Gama encontrou o caminho das Índias pela costa da África, realizando os negócios mais lucrativos da história com 10.000% de lucro. Foi a rainha de Castela, da Espanha, né, quem financiou as navegações de Cristóvão Colombo e permitiu o descobrimento da América. Enfim, pode-se dizer que se não houvesse o absolutismo, não existiria o mercantilismo. Porém, o absolutismo passa a ser um incômodo para o mercantilismo no seu final, quando ele já começa a ganhar traços capitalistas, principalmente depois da primeira Revolução Industrial. Com o fim do Pacto Colonial e a independência dessas colônias, o Estado passa a ser caro para a burguesia. E assim que se iniciam as revoluções burguesas, decapitando reis pela Europa inteira. Excelente, ministro. Agora vamos ouvir a pergunta do nosso correspondente em Londres, Wilgner Leitão. Boa noite ao ministro, aos amigos da mesa e todos os telespectadores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade por estar participando desse programa tão especial, e depois eu queria indicar o livro. O nome dele é História Econômica Geral, o autor é o Ciro Rezende, foi até indicação do professor economista Paulo Bretas, e é um livro muito bom para descobrir um pouco sobre a história econômica geral mesmo. Ministro, vamos lá à pergunta. Eu gostaria de saber sobre o sistema escravista da época. Como que ele figurou, como que se deu a base dele no mercantilismo, se tem reflexos desse sistema na sociedade atual e por que ele caiu, qual que foi o motivo da abolição. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Wilson. Como é que tá o frio aí em Londres? Que inveja. Bom, Wilson, eu vou começar pelo papel do escravo no mercantilismo. Como eu disse na pergunta anterior, o escravo garantia lucros para a metrópole pelo seu duplo aspecto no sistema econômico. Ele era ao mesmo tempo a mercadoria que era comercializada no tráfico negreiro e a mão de obra que não gerava custo de produção por ser escravo. Com relação às sociedades escravocratas que caíram ao longo da história, a explicação é muito simples.
O escravo é uma população economicamente inativa e é parte morta do mercado que não consome. Nem a CA, que faz cartão até para a planta, faria um cartão para um escravo, né? O mercantilismo, Will, é a base para a sociedade capitalista que se fundamenta no consumo. No Brasil, embora o escravismo possibilitou o acúmulo primitivo de capital no cultivo do café, seu fim favoreceria mais o desenvolvimento do capitalismo por aqui. Com relação às consequências da sociedade atual, basta olharmos por aí para constatar uma parcela negra da sociedade marginalizada até hoje, devido a um fim mal planejado da escravidão e a contragosto da burguesia local, né? Um povo que foi escravizado por quase 4 séculos, de repente é posto na rua só como chão para andar, né? Muito bom, ministro. Bom, o nosso Una Viva está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença do ministro e convidá-lo a vir outras vezes. Eu que agradeço pelo convite, pela grande qualidade das questões. Muito obrigado aos colegas e a você, telespectador, que sempre nos prestigia com a sua audiência. Boa noite.